Graças a Deus, é segunda-feira! Eu tenho uma palavra para você extremamente interessante nessa segunda. Presta atenção. Platão nos conta uma história que um grupo de pessoas nasceu dentro de uma caverna. E não é fácil, dentro de uma caverna. Então, como que eles enxergavam o mundo? As pessoas passavam lá fora, na medida que o sol batia, eles conseguiam apenas enxergar nebulosamente as sombras das pessoas. E com o passar dos anos, eles passam a acreditar que a vida era aquilo. São apenas sombras, um lugar triste, úmido, escuro e a sombra das pessoas. Mas um jovem entre eles não se conformava com aquela situação. Ele dizia, o mundo é mais do que isso. O mundo deve ser mais do que sombras. O mundo deve ser mais do que um lugar escuro. O mundo deve ser mais do que ver as coisas aqui de maneira contemplativa, sem viver apenas observando as sombras. E ele começa a pegar uma pedra e bater naquelas amarras. E ele, durante anos, ele ia batendo. Ele disse, um dia eu vou sair dessa situação. Um dia eu vou sair dessa caverna escura. Um dia eu vou deixar de ficar apenas olhando a vida através apenas de um cenário turvo. Até que um dia se quebra as amarras e ele sai. Quando ele chega na ponta da caverna, o sol era tão forte que quase o cegou. Ele fecha os olhos naquele momento. Só que as vistas foram se acostumando, e quando ele olha, ele vê um mundo incrível. Ele vê o mar, ele vê as árvores, ele vê a natureza, ele vê as cores e ele vê as pessoas conversando, rindo, sorrindo com as suas lutas do dia a dia, mas ele vê a vida. E aí ele volta para dentro da caverna para contar para as pessoas, olha, existe um outro mundo lá fora, existe vida, existe cor, existe alegria, existe muita coisa além de vermos sombras. E aquelas pessoas disseram não, as sombras são seguras, as sombras, nós conhecemos esse ambiente, por que sair daqui? E aí, para que vocês tenham uma ideia, eles matam aquele rapaz, porque eles gostam e desejaram permanecer nas sombras. E a vida é assim. Muitas vezes nós estamos num lugar sombrio. Muitas vezes nossa visão só consegue enxergar as coisas ruins, as coisas nebulosas, as coisas olhando apenas as sombras da vida. Mas pode ser diferente. Um filósofo armênio chamado Gudyák, ele disse, se nós pudéssemos de alguma forma retornar à nossa própria vida, nós deveríamos sair das sombras. Nós deveríamos nos arriscar mais, nós deveríamos amar mais, nós deveríamos nos arriscar mais, enxergar a vida como ela é, com cores, com luzes, com alegria, com cores, sair das nossas catacumbas, sair das nossas cavernas de vida. Então eu gosto muito que ele termina com a seguinte frase, ele diz, a vida, ela é uma dádiva de Deus, então honre a vida que Deus te deu. Um forte abraço, Antônio Miranda, Mente do Reino.